Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, diretamente do auditório do Hospital Samaritano Botafogo, para mais uma sessão do projeto Humanidades na Saúde, sessão essa 138, um projeto criado pelo Dr. Ricardo Cruz. Hoje temos um tema muito interessante. Falamos muito aqui da humanização dos profissionais de saúde, da medicina, falamos de poesia, falamos de literatura, e hoje trazemos um assunto da arte. Já começamos com essa introdução com Caetano, aqui falando das cores, e antes de puxarmos o vídeo motivador aqui também, queria agradecer a quem está presente aqui no auditório, o apoio do Hospital Samaritano, Dr. Ricardo Periardi, do Centro de Estudos do Hospital Samaritano, com o Dr. Flávio Cury, que, inclusive, hoje nos dá o privilégio de dividir aqui a moderação. A quem está no Instagram e no YouTube, também muito obrigado pelo prestígio. Queria pedir ao Eric agora para trazer um vídeo. Já tivemos som para introduzirmos o assunto, e agora vamos com imagens, vídeo, para nos prepararmos para essa discussão tão profunda. O vídeo, Eric, por favor. Na verdade, a forma que a pintura toma é só o pretexto. Quer dizer, eu não faço uma paisagem. Eu posso usar uma paisagem como pretexto, mas eu não faço uma paisagem. A paisagem está lá. Eu faço uma pintura cujo pretexto é uma paisagem. O Mário Pedrosa, genial Mário Pedrosa, dizia: a arte é o exercício da liberdade. Se for necessário transgredir para ter liberdade, transgridamos. A arte trabalha com uma coisa mental, que é criar problemas para serem respondidos, ou responder problemas que são apresentados. É uma forma de entender a vida. Com esse spoiler já do nosso primeiro apresentador, eu queria chamar, então, o Carlos Vergara, que é um artista plástico de renome internacional, referência na arte contemporânea brasileira, da nova figuração, e faz parte da história do Brasil, e da arte do Brasil, participando de movimentos como Opinião 65, Bienais Nacionais, exposições em São Paulo, exposições em Veneza, e uma produção ativa há mais de 6 décadas. Então, vejam que experiência que nós estamos com a oportunidade de dividir aqui. Carlos Vergara, então, transgridamos, por favor. Vamos começar. Para dizer, como um artista visual, é que enxergar é para não tropeçar nas pedras. Ver é para acender o espírito com a inteligência. Ver é olhar e ver mais do que existe na superfície das coisas. As coisas podem te revelar surpresas improváveis. Você andando pela rua e, de repente, tem uma luz que bate. E isso, o ideal é que ilumine teu coração, para que você cresça e possa dividir com os outros esse crescimento. Porque ver não é só uma função física, é uma função cerebral, que acende o coração. E é essa a função da arte. Não existe outra função que quer dizer, pendurar nas paredes, decorar, é outra coisa. A arte existe para acender o teu espírito. Tem até uma história engraçada de uma pessoa que estava dentro do carro de trabalho, levando na casa, e a senhora da casa falou:
mas isso não combina com o meu sofá. Daí ele falou, ué, troca o sofá. Não é? Porque essa função decorativa da arte é a menor delas. A maior e a melhor delas é acender a capacidade que você tem, através do olhar, de ver coisas que possam acender o teu espírito. Quer dizer, o trabalho do artista é exercitar, a meu ver, né? A meu ver. Posso não sou dono da verdade, mas me esforço a pensar assim. Então, tem outras coisas, tem uma outra coisinha aqui. Eu estava lendo antes de vir para cá o nosso francês. Flávio, ajuda ele ali, Flávio. Pierre Verger. Não. Paul Valéry. E ele diz uma coisa interessante. Um homem sério tem poucas ideias. Um homem de ideias nunca é sério. Um homem só está em má companhia. Quer dizer, eu fiz umas anotaçõezinhas para dividir com vocês. Por exemplo, procurar nos evangelhos as paradas do caminho de Cristo. Transformar em intenção de cor. Seria a pintura tensão de cor, sustentada por imagens? Quebra da unidade. Duas mais ou mais ações simultâneas. Cor como teatro. A tela é o espaço real da ação. Ânsia de significado. Um novo uso para a beleza. O que eu queria dividir com vocês é que pintura feita por artistas pode não ser uma bobagem. Pode não ser um delírio egocêntrico. Pode ser uma vontade profunda de dividir sentimentos que às vezes estão no lado abstrato da vida. E essa eu acho que é a função melhor que o artista pode ter. E eu estou há 60 anos tentando fazer isso. Então, quer dizer, fazer arte é dividir o bom, o bem, o profundo, o grande, o ilimitado. Não sei, mas eu acho que com isso está falado. Está muito falado. Bom, impressionante, né? Não precisa falar muito para mexer com os sentimentos, né? Oi? Tem uma apresentação dele? Quer usar os slides? Passar seus slides aí falando. Esse aí é o Posto 6, Copacabana. Conheci bem. É a rede que eu jogava quando eu era garotão. Joguei muito bem, aliás.
E aí, os velhos, os coroas mesmo, me chamavam, Gaúcho, eu sou gaúcho. Gaúcho, vem jogar comigo, vem jogar comigo. Aí eu ia, aí o velho, o que eu faço? Falei, encosta na rede, eu pego o saque, dou pra você, você me devolve como puder, eu mato. E aí era isso. E os velhos ganhavam cerveja, ganhavam chopp, e os velhos me adoravam. Um dia, reuniram os 5 velhos, vamos lá no Marimbás. Falei, mas eu não sou sócio. Não, mas vem comigo, eu sou sócio. Aí vamos lá, tomar cerveja. Aí reuni com os velhos que eu jogava, e os velhos chegaram, ô Gaúcho, queríamos dar um presente para você. E tiraram um envelope. E o envelope era o título do Marimbás, que eu ganhei jogando voleibol. Então, foi o maior prêmio de arte que eu já ganhei. Pode... Hein? Quer passar por você? Tudo aqui? Não. Isso aí anos 60. Trabalhei na Petrobras. O tubo indica, né? E o óleo também. Aí, na época da ditadura, e tem um vote ali, na direita, e era uma pintura forte, expressionista. E aí que depois eu fui, encontrei uma coisa maravilhosa, que foi o Cacique de Ramos. Foi um susto encontrar no carnaval um grupo que não era exibicionista, no sentido de rainha, quem, então, não tinha nada disso. O Cacique tem um dístico que diz, dos 7.000, eu sou um. Que é uma coisa maravilhosa, politicamente, eu acho, né? E aí é uma fotografia que eu fiz, fotografei muito eles, que eu fiz ali hein? Presidente Vargas, né? Balança não cai isso. Aí não tem que falar nada. Essa foto diz tudo. E aí eu me esforçando. E aí estava fazendo aquilo que é a minha sala na Bienal de Veneza. Essa coisa da grade, são losangos, mas é uma grade que sempre dividiu no carnaval a plateia do desfile. E aí isso me incentivou a pintar as grades, porque tem um lado e tem o outro, e na verdade os dois têm no meio a grade que é imantada e que pode ser colorida. Tá aí. E aí, isso aí, Rio Acima, Minas Gerais, Quadrilátero do Ferro, isso é uma fábrica que queimava o óxido de ferro amarelo para fazer o vermelhão e vender para São Paulo. E eu fui para lá e fiz muitas impressões das bocas de forno, porque a fumaça e a poeira do próprio ferro se depositavam nos tijolos. E eu fazia uma coisa que se chama monotipia, que eu faço até hoje, que é uma forma de fazer arte, que não é pintar, é pegar uma imagem com cola e transportá-la para a tela. É bom lembrar que a monotipia mais famosa são os lenços de Verônica. Verônica foi lá e imprimiu o suor de Cristo.
é uma monotipia. Eu continuo tentando. Aí é uma boca de forno. Aí eu tive problemas de joelho por causa do voleibol, e aí fui... No botão, professor. E encostei aqui. Foi. Chamado pintura inábil. Aí eu tive problemas de joelho e eu fui operado lá em Brasília, no Sara. Sara Kubitschek. E foi muito interessante, que eu fiquei muito tempo lá por causa da operação. E eu pegava os outros hóspedes e ia passear com eles de cadeira de rodas e tal, e mostrar arte nos museus de Brasília e tudo isso. Foi muito interessante, foi muito intensa. Doutor Otávio Paz me ajudou, hein? Campos da Paz. Campos da Paz. Me ajudou muito. Que Deus o tenha. Vai. E aí, isso está no Gávea Golf. É uma pintura que você não domina no primeiro olhar. Você tem que parar e ir procurando ver. Essa coisa é interessante de provocar uma procura, não ser uma coisa simplinha assim. Vamos. Pedra da Gávea, né? Hein? Ali é a Pedra da Gávea, não é isso? É. Aí eu viajei muito, fazendo coisas, muito, com a companhia da minha esposa que está aqui e do meu filho. E aí, isso aí, uma coisa que foi feita com vegetação na Capadócia. Eu viajava muito com lenços de bolso. Com um adesivo que tinha um plástico que eu tirava, fazia impressão, botava o plástico de novo e vinha embora. Então, isso aí é uma impressão feita na Capadócia. E aí é uma exposição só com monotipias. E isso foi feito num lugar importante do Brasil. Missão de São Miguel, no interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci perto, em Santa Maria. E São Miguel é um lugar interessante, não só pela igreja, mas pelos guaranis, que é a tribo de índios que habita lá, que tem coisas interessantíssimas. Uma delas é uma frase guarani: em busca de uma terra sem males. Pensa nisso. Índios falando isso. Estão ensinando. E aí é a série que permanece até hoje. De que ano é isso? 2013. Mas essa permanece, que é uma natureza inventada, que não é cópia de natureza, é uma invenção que tem uma conotação qualquer que te lembra essa possibilidade. Porque daí você pode imaginar, olhando isso, você pode imaginar que tipo de vegetação é essa. Aí você imagina, inventa, porque ela não existe.
põe inventado. Aí são esculturas. Hein? Vai falar da estrutura. Não. São. Não. São esculturas que são. Tem a ver com natureza inventada, tem a ver com formas. São ocupações do mundo com força, né? E aí são feitas em aço cortem, porque pode ficar ao tempo e não tem problema. A ferrugem vai dando uma coloração, uma nova coloração a cada vez. Então é bom, porque vai mudando. Natureza inventada. Isso aí, de quem será isso aí? Isso aí tá com esse homem aqui. Tá comigo. Acabou? Acabou. Tem mais? Tem. Em frente ao meu ateliê em Santa Teresa. Desculpa. Desculpa. Em frente ao meu ateliê em Santa Teresa, passa o bonde. E os trilhos têm uma grafia interessante na rua. E eu fiz várias monotipias com os trilhos que eu trabalhei depois em cima, com várias coisas. Esse cruzamento, aqueles cruzamentos. Então, vale tudo. Eita, Clica de novo aí. o que houve? Não, para trás. Não tá. Vai em frente. Isso aí é recente. É um trabalho, é uma pintura feita com pó de mármore. Pó de mármore e tem dentro tem uma pequena cor. E aí o pó de mármore vai em cima e eu bato nele e ele abre espaço para ver atrás. Aí também é recente. Então são delírios coloridos. O ateliê é um espaço grande que eu estou com um projeto grande, Vergara Vivo, que é transformar o ateliê numa coisa visitável. Porque eu acho que as pessoas poderiam... Tem muita coisa lá, muita coisa guardada. E estou procurando patrocínio para fazer do ateliê uma coisa visitável, porque é uma outra coisa ver um trabalho no ateliê do que ver ou numa galeria ou no museu. Porque no ateliê eu estou lá trabalhando, entende? Eu quero dizer aqui a vocês que eu trabalho todos os dias, menos domingo, que é dia de Deus. Então, todos estão convidados, os que estão aqui presentes e os que estão aí por aí, entendeu? Tá com medo? Então, estão todos convidados a visitar o ateliê com um telefonema, tal, procurando, marcando com antecedência para poder não me atrapalhar, né? É o mínimo, né? É.
É uma aula e tanto, né? Quanto que nós, profissionais de saúde, teríamos uma aula em que alguém, como nós fazemos, né, que nos ensinasse que a gente ia chegar em frente ao paciente e não iria descobrir de primeiro e teria que ter um olhar mais profundo, mais cuidadoso, né? A arte, se a gente talvez tivesse um pouco de arte na faculdade, aprendesse isso. Bom, a nossa organização trouxe um pintor desse nível, né, para estimular, nos pensarmos como artista. E aí, para fazer um outro ponto, não um contraponto, já que estamos falando da humanização do profissional de saúde, da medicina, nós trouxemos um médico, Dr. Adolfo de Carvalho Filho, neurocirurgião. Eu conheci como neurocirurgião, porque operou aqui, operou na Bambina, vimos muitas cirurgias dele. Foi presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, membro da Sociedade de Neurocirurgia. E há alguns anos, ele falou isso, 2 anos, ele começou a sua formação artística pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E começou sua produção em 2024 e já participa de exposições individuais e coletivas em obras a partir de elementos naturais. Então, agora nós temos um médico que atuou muitos anos em doentes críticos e doentes graves, como neurocirúrgicos, que procurou expressar, né, o seu espírito artístico depois que saiu do atendimento direto ao paciente, algo que deveria estar há muito tempo dentro dele, né, e agora conseguiu expressar. Então, ele vai explicar para a gente. Inclusive, nós falamos muito aqui em termos de arte e saúde, Denise da Silveira, né? O senhor mesmo falou que o senhor teve a oportunidade de conhecer a obra dela, então vai ter mais um testemunho aqui para a gente. Por favor, doutor Adolfo. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Denise, Loreto Cruz, aos professores Flávio Cury e Ricardo Lima, a oportunidade de estar aqui expressando as minhas ideias e pensamentos. Depois da palestra do Vergara, eu fiquei pleno, a vontade que eu tenho é ir embora. Ninguém tem que escutar mais nada. Todavia, é combinado. Eu tenho que fazer a minha palestra também. Sou obrigado a isto por respeito aos presentes. Para os que não me conhecem, sou Adolfo Carvalho Filho, nasci em Alagoas, filho de Albertina e Adolfo Silveira de Carvalho. Vim para o Rio de Janeiro aos 3 anos com a família. Quis ser somente 3 coisas. Quando criança, queria ser tenente. E fui tenente até os 10 anos, quando então virei pediatra. Por que pediatra? Por influência do pediatra da família, Dr. Paula Chaves. E aí fui pediatra dos 10 aos 16 anos. Em 1949, houve um fato familiar triste, mas muito importante. Minha mãe, aos 33 anos, grávida de meu irmão caçula, faleceu vítima da ruptura de um aneurisma cerebral. Eu tinha, então, 12 anos. E estava aí armada a armadilha da vida, que só muito mais tarde eu iria reconhecer. Aos 16 anos, fui apresentado ao cerebelo pelo professor de ciências Olavo, no Colégio Santo Antônio Maria Zacarias. Virei, então, neurocirurgião, aos 16 anos. Notem que a escolha nunca era o geral, sempre a especialidade. Não fui militar, fui tenente. Não fui médico, e sim... Às vezes cola essa página, eu botei tudo aqui direitinho para não errar. E sim, pediatra e depois neurocirurgião. Entrei na faculdade de medicina
quando ainda na Praia Vermelha, em 1957. Me formei em 1962. Já em 1960, antes de formar, fui convidado pelo professor Pedro Sampaio para estagiar e depois fazer o internato no Serviço de Neurocirurgia no Hospital dos Comerciários, hoje Hospital Federal de Ipanema. Exerci vários cargos de relevância, entre outros, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Miguel Couto, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Federal da Lagoa e do Departamento de Neurocirurgia da Clínica Bambina. Fui membro de várias sociedades, presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Participei de inúmeros congressos nacionais e estrangeiros. Escrevi vários trabalhos e este foi o resumo da minha vida acadêmica para vocês. Em 2022, durante a pandemia, resolvi parar as minhas atividades neurocirúrgicas. Difícil decisão para quem esteve por 60 anos dentro de um centro cirúrgico. Há muitos anos faço Cooper na Lagoa. No início, nos primeiros anos, correndo. Depois, andando rápido. E agora, não tão rápido. Pois bem, no final da pandemia, em 2023, fazendo Cooper bem na entrada do estádio de remo, me encantei por uma raiz aérea de uma árvore chamada Ficus bengalense, uma árvore do mangue, que na sua descida ao solo formava um verdadeiro nó. Este veio ser o meu início nas artes plásticas. Você imagine, você está nisso há 60 anos e eu há 2. Quem sou eu? Depois de tratado, aí está, depois de tratado com inseticidas, trabalhei por 2 meses na peça, dissecando, ressaltando suas curvas e reentrâncias no que veio a se tornar a minha primeira obra. De novo na Lagoa, uma de minhas filhas, a Tiziana, achou um galho e me disse: olha que beleza, você que está interessado em galhos da natureza, pode trabalhar esse também. Era um galho de coqueiro, Cocos nucifera, com várias flores secas em vários estágios de crescimento. Comecei a procurar e em poucos dias achei mais 3. Pesquisando, soube depois tratar-se de um fenômeno climático, descrito em um trabalho da doutora Joana Maria Santos Ferreira, da Embrapa, que dizia: se o coqueiro sofre baixa radiação solar, períodos prolongados de seca, queda bruscas de temperatura e ou estresse, a inflorescência não ocorre normalmente. Adquirem coloração mais escura, secam e caem. Eu os encontrava na Lagoa, na altura do heliporto estadual do Exército, com os helicópteros ali. Haja estresse. Eram esses galhos, no total de 15, que formaram a minha série Os Buquês. Em vista da minha aplicação no trabalho com vegetal, sempre meus filhos, Ana Laura, Gustavo e Tice, insistiram para que eu entrasse na Escola Visuais do Parque Lage. Refutei de pronto. Não tinha tempo, disse. Ora,
com a aposentadoria cirúrgica, tempo era o que não faltava. Um dia, Ana Laura chegou com um recibo e disse: já paguei, agora tem que ir às aulas. E assim foi. Era meu início, em 2024, no curso de Artes Visuais com o professor Pedro Varela, onde permaneço até hoje. Aqui nessa lâmina vocês veem um trabalho do Pedro exposto na Arte Rio em 2024. Ele é um excelente pintor e diferente. Aí a turma, vocês veem da EAV, da Escola de Artes Visuais, 2024. Sempre fui admirador das artes, inclusive dos trabalhos de Varela e de Vergara. No entanto, nunca realmente as tinha praticado. Todavia, se levar a sério o que disse uma colega de artes visuais, a prática da neurocirurgia é uma arte. Em 1949, aos meus 12 anos, meu pai me levou para ver a primeira exposição no Rio da Imagens do Inconsciente, na Câmara Municipal dos Vereadores, realizado pela doutora Nise da Silveira e presidida pelo conhecido médico e poeta Jorge de Lima. A Nise fez uma visita guiada com meu pai e eu. Por quê? Eu explico. A Nise e seu marido Mário, médico sanitarista, eram primos de meu pai. Foi a minha primeira introdução às artes, e que introdução. A doutora Nise da Silveira foi a primeira psiquiatra a penetrar na hermética consciência do esquizofrênico através das artes. Não basta ver, como disse Vergara, é preciso olhar para o que se vê. Mas aí quem ensinava era o padre Antônio Vieira. Faz muito tempo. Pois é, passei anos e anos de minha vida olhando corpos por dentro em minha prática médica. Agora resolvi me dedicar mais a olhar o corpo geral do mundo. Ora, vá catar coquinho. Devo ter ouvido essa expressão na minha infância e talvez ela tenha ficado residindo na minha mente. E não é que durante a pandemia resolvi levá-la ao pé da letra? Nas minhas caminhadas no entorno da lagoa, comecei a catar cocos ou parte deles. Os cocos já caídos ao chão, sustentados por suas bainhas e os umbigos dos cocos secos. Comecei a reuni-los numa área da casa que, digamos, chamei ateliê. Como nas cirurgias diárias, voltei a ocupar minhas mãos e eu precisava muito disso. Eu realmente precisava muito disso. Lavo os cachos com cloro, coloco-os para secar. O que eu vi? Aí. Lavo os cachos com cloro, coloco-os para secar, passo gimo cupim, cola branca, tinta acrílica, sempre em preto e 2 tons avermelhados. Estes viram escultura sob uma base de compensado naval. Resolvi utilizar o mesmo processo com o umbigo do coco, assim popularmente denominado, porque é aquele cordão umbilical com haste que leva a seiva para desenvolver o coco, sua casca, sua polpa, sua água. Estes colocados sob a tela
viram esculturas pintadas sanguíneas. Essa minha aventura se deu por causa daquele olhar citado no início. Foi um nó que vi na raiz de figueira, ainda nessas caminhadas. Ia e vinha, olhava e voltava a olhar. Um dia me apropriei de um pequeno fragmento dela, uma raiz cardíaca que me levou a criar outros nós e desatá-los em forma e cor. Nesses 2 anos, fiz 2 exposições individuais e 4 coletivas. Essa foi a primeira exposição individual. As 4 coletivas foram na Escola de Artes Visuais com a turma do professor Pedro Varela. Aí alguns exemplos das flores de coco em quadros. Aqui em natural, na cor natural, e aqui em vermelho nafta. Aqui vários exemplos, mais um. Aqui então eu comecei a trabalhar com a casca do coco, perdão, com a casca de árvore. Então eu fiz o primeiro trabalho, que aí está, dando vida a coisas mortas. Flor do coco, casca de árvore. Bainha, capemba da palmeira. Nada se arranca ou poda. Procura, acha, se transforma. E foi tudo um dia por acaso. Essa foi a segunda exposição na Casa Caminhão Ar. Depois eu fiz uma homenagem ao nosso escritor que gostava dos girassóis. Fiz primeiro o Campo dos Girassóis 1, Campo dos Girassóis 2. O último Girassóis, os Girassóis 3, 90 por 120, se eu não me falha a memória, em que eu não fiz de propósito, mas depois de pronto, quando a gente olha e passa andando pelo quadro, ele fez, por causa da mudança de cor, de tom, ele faz um movimento em onda. E eu achei interessante esse aspecto. Às vezes você fica até um pouco tonto se você repetir isso. É interessante. Gostou? Se fazer assim para mim, eu não durmo hoje. Hoje não vou dormir. Viu? A relação entre a arte e a medicina, ela pode parecer improvável à primeira vista, mas é profundamente conectada. Há mais de 10 anos, nós temos uma formação, existe uma formação clínica de arte-terapia, que forma os arteterapeutas. E eu desconhecia isso, e uma colega da Escolinha de Artes Visuais é arteterapeuta, a Vera Guimarães. Então elas têm um grupo de 20 mulheres que se falam todas as terças-feiras, justamente nas terças, e resolvem seus problemas, com desenhos, colagens, etc. E eu achei isso profundamente interessante de trazer aqui para a gente. Mas a verdade é que a natureza não morre. Ela repousa, muda de corpo. O que seca, floresce. O que cai, renasce em mãos que a escutam. Do umbigo do coco brotam novas formas de existir. Casca que vira pele, fibra que respira, sementes que contam histórias do tempo, sol e memória. Nada se perde no gesto do artista.
O que foi fruto é agora a arte. O que caiu acende em criação. A natureza não morre. Ela recomeça sempre que alguém a transforma em poesia visível. A medicina é a arte de curar. Já dizia Hipócrates, curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Isso em 460 a.C. A máxima destaca que a medicina não é apenas ciência técnica, mas uma arte que exige humanidade, sensibilidade e compaixão, indo além da simples aplicação de remédios e intervenções cirúrgicas. Muito obrigado por ter me escutado. Excelente, doutor Adolfo. Fez esse caminhar dele de um neurocirurgião que cuidava de pacientes graves, né? Tentando devolver a vida ali, e agora com a natureza morta, né? Antes de... Logicamente, as perguntas vão começar a ser abertas, mas antes de encaminhar a plateia aqui, está aberta também para quem está no Instagram e no YouTube, eu queria pedir ao doutor Flávio Cury, nosso moderador, fazer algumas considerações e talvez já iniciar alguma dúvida, alguma pergunta. Fique à vontade, doutor Flávio, por favor. Obrigado por... Alô? Está tirando? Alô? Está funcionando. Obrigado por me convidar para moderar. É interessante isso, é o renascer, né, do doutor Adolfo. O Gambilo Vergara está até pensando em fazer neurocirurgia agora também, né? Pensei que você ia pintar, pô, já vai partir para a neurocirurgia? 2 anos, ele falou que é 2 anos. Agora é o seguinte, o que eu queria perguntar para vocês dois, para o Vergara, para você, o que motivou primeiro o Vergara para exercer a sua profissão até hoje? Porque essa é uma dúvida da gente, dos médicos, até quando eu vou ter motivação para exercer, até quando eu acho que a qualidade do que eu faço vai continuar. Eu queria perguntar primeiro para você e depois outra pergunta para o doutor Adolfo. Bom, Pode falar. eu comecei há muito tempo. Eu tinha 4, 5 anos. E desenhava no lugar onde eu morava, que era atrás da igreja, onde meu pai, que era um reverendo anglicano, cuidava. E eu ficava atrás da igreja, na sacristia, desenhando. Por quê? Lutando contra o tédio. Eu comecei por isso. E talvez se mantenha por isso, né? E se mantém por isso até hoje, né? Não, depois vira uma outra coisa. Vício. Vira uma possibilidade... Não. Vira uma possibilidade de conversar sem palavras. Interessante. Conversar com os outros e conversar com todos. Sem palavras. Sem que a língua seja uma dificuldade. Então é isso. Doutor Adolfo. Doutor Adolfo aí. Pergunta. Sim. É a minha pergunta? Não é a mesma pergunta. não? É o doutor Adolfo, Então vai- um homem bem sucedido, só se ouvia falar do doutor Adolfo, como neurocirurgia era o doutor Adolfo algum tempo atrás. Não sei porque parou, né? Mas quis parar. E agora se reinventou e mostrando qualidade no que faz sempre, né? Mas o que lhe motivou principalmente de continuar produzindo, né? O que foi? Eu tinha que fazer alguma coisa, né, Flávio? Então, mas a exposição que eu disse foi tudo por acaso, é a pura verdade. Isso tudo em mim aconteceu por acaso. Dizem o seguinte, os psiquiatras e analistas, que não é por acaso, isso estava lá dentro e saiu. Teve a hora de sair. Mas praticamente foi isso que ocorreu. Eu andei durante 40 anos na Lagoa, corri antes, como eu disse, eu corri a Lagoa antes dessa moda de culpa, eu fiz isso para parar de fumar. Eu fumava, podem não acreditar, eu fumava 3 maços de charme
por dia. Eu não sei como eu conseguia isso. Eu operava, dormia, dava consulta e fumava. Um negócio de louco, né? E aí, na época, não existia ainda aqueles patches contra a nicotina, Nicotan, Nicolan, essas coisas todas. E aí eu importava isso, botava 2 e ficava apertando para injetar mais remédio, não adiantava nada, eu continuava fumando, acendia um cigarro em cima. A única coisa que me fez parar de fumar foi correr na lagoa. Então eu corria de manhã, às 7 da manhã eu dava corrida na lagoa, ia trabalhar, operar, ia atender paciente, e às 5 da tarde eu estava chutando a mesa. Então a secretária que conhecia todo esse drama dizia: para, doutor Adolfo, manda todo mundo embora, o senhor vai para a lagoa. Eu dava 2 voltas na lagoa por dia. Foi a única maneira, mas eu sou um viciado. Então, se eu acender um cigarro, eu volto a fumar. E aí aconteceu, eu não sei se eu estou me alongando, mas é uma história interessante. Aconteceu o seguinte caso: uma pessoa muito querida era alcoólatra, ou é alcoólatra, porque a pessoa não deixa de o ser, né? Aí me pediram para eu falar com ele, eu já o tinha operado da coluna cervical, ele estava com a compressão medular importante, e aí me pediram que eu o convencesse a ir para o AA. E eu, conversando com ele, consegui. Ele foi para o AA e quando ele parou de beber, aquilo, o AA é um negócio formidável, eu faço a senhora propaganda disso. Mas aí ele quando fez 1 ano, ele ia receber uma condecoração, um voto, como eles chamam, e aí ele me convidou para ir, ele fez questão que eu fosse. Foi uma experiência dura, mas muito interessante. E eu fui. Para ele receber o bottom. Quando eu entrei, logo uma moça virou: o senhor é colega? Eu disse: não, eu não sou colega, eu sou visitante. Aí, o que aconteceu? Cada um falou essa coisa toda, mas eu notei que havia, assim, um olhar crítico para mim. Eu não estava ali no grupo, eu era um ser estranho. E eu percebi isso. Aí a sessão foi andando, ele falou depois, disse que eu tinha salvo a vida dele 2 vezes, uma quando tinha operado, outra quando tinha conseguido convencê-lo a entrar no AA. E aí, depois disso, a moça que estava presidindo a reunião me chamou e disse: vai falar. E pior que eu não tinha preparado absolutamente nada para falar. Eu fui meio sem jeito, fui lá para frente e disse: minhas senhoras e meus senhores, eu não sou um alcoólatra. E tu que pensa alguma coisa, por que eu vou falar? Falei 3 vezes: minhas senhoras e meus senhores, eu não sou alcoólatra. Porra, os caras deviam estar de saco cheio de mim, né? Aí lá para Santos eu disse: mas sou um viciado. Quando eu disse isso, eu percebi que houve um acolhimento da minha pessoa na hora. Eu era igual a eles, eu era viciado também. Sou viciado em nicotina. Então a história é essa: eu sou viciado em nicotina. Sou igual a eles. Vamos lá, o que mais? Temos aí uma pergunta ali da plateia para começar. Vamos estimular. Tá eu tenho uma pergunta para cada um. Mas, inicialmente, eu queria fazer uma observação, viu, Vergara? Que o seu instituto, o problema está resolvido. Você está ao lado do médico que ganha mais dinheiro no Rio de Janeiro. O Flávio Cury resolve o seu problema. Está do lado dele e está pedindo dinheiro, é só falar com ele. Está resolvido o problema. Bom, Vergara, eu queria perguntar qual foi a influência do Iberê em relação aos seus trabalhos e aquela história folclórica, que eu não sei se é folclórica, que o Iberê gastava muita tinta e que você ficava quase doente pelo excesso de tinta que ele gastava. Em relação ao Adolfo, eu queria saber 2 coisas. Primeiro, qual é a durabilidade do seu trabalho?
Porque como é feito com coco, com tudo isso, qual é a durabilidade? E eu não vi ali onde a gente pode ver os seus trabalhos. Você O Iberê, eu tive uma relação muito grande com ele. E tem uma pequena história que eu vou contar. Eu estava com minha pasta de desenhos em frente ao bar do museu. E estava lá, e o Iberê desceu, e aí eu falei, professor, queria que o senhor desse uma olhada. Ele abriu a minha pasta, folheou, fechou, se mudou para minha casa. Me convidou para ir para a casa dele. E eu passei a frequentar. E, na verdade, o que eu fazia era limpar pincel. Então, eu aprendi a pintar limpando palheta e pincel. E era uma quantidade gigantesca. Porque ele pintava em massa, com espátula, não com pincel. Então era uma massa de cor, sobre massa de cor. Então vinha o de dentro, aparecia. Então era um artista muito interessante. Não sei se eu respondi. Rodolfo. Responder as perguntas do Felipe. Eu achei muito pertinente a sua pergunta. Quero até agradecer por você ter feito essa pergunta, porque toda vez que... Eu mesmo no início tive dúvidas sobre isso. Você trabalha com flor do coco, que é aquilo que você viu que o vendedor de coco corta antes de lhe servir para botar o canudinho, corta para formar uma base, joga fora. O que vai acontecer com aquilo? Você pega aquilo, cola na tela, vai apodrecer, vai dar cupim? O que vai ocorrer? Essa é a dúvida que eu tinha. Eu fui, então, pesquisar. Fui ler sobre o assunto. Então, eu vi o seguinte, que a fibra do coco e as inflorescências, as flores, contém tanino. O tanino, isso eu escrevi até aqui porque eu sabia que ia me perguntar isso, alguém. Combinado isso aí, hein, pô. Alguém ia perguntar isso. Combinado isso, hein? Contém tanino, que é uma substância fenólica. É um ácido carbolítico que serve para produzir resina, desinfetante, conservante e é usado até para peeling. Coisa interessante, né? Porque cria uma área de irritação que funciona nas lindas mulheres. Então, isso é um anticupim. O cupim não quer saber do tanino. Então, além disso, ele contém também, a fibra do coco, lignina. A lignina age como um cimento estrutural. Então, também tem uma durabilidade muito grande. É considerada a fibra mais resistente dos vegetais. Tanto que, no Nordeste, fazem viga disso. E, para ser mais atual, esse ano foi um prêmio LED, de ecologia sustentável e construção do professor Thales Lima Nascimento, que fez blocos de fibra de coco para botar no chão, para servir como ladrilho. Então deve resistir muito tempo. Eu espero que eu dura para ver. Faltou onde encontra suas obras, ele perguntou aí. Ah, sim. É fácil, é só... Vou dizer meu telefone devagar. Só me telefonar. Olha o marketing, atenção para o marketing. 99985
8289. Vou repetir. 999858289. Se alguém me ligar, eu tenho o maior prazer de levar no meu pequeno ateliê, que não é como o do meu amigo, enorme, pé direito grande, coisas lindas, mas em compensação, se não gostarem da obra, vão gostar do vinho e dos biscoitinhos. Olha aí. Só um pouquinho. Vai lá, com o máximo prazer. Anne, só um minutinho, por favor. A gente... Vergara, a gente tem uma pergunta aqui da... Como é que chama? Da nuvem, tá? Tem uma pergunta aqui. A Cris Oliveira, ela se identifica como arte terapêutica e ela diz que Jung fala da energia criativa que nos impulsiona. E ela pergunta, né? Será que a sua habilidade, né, das mãos, da cirurgia, se transformou na habilidade das mãos da arte, né? E ela pergunta como o senhor Carlos Vergara falou, a arte que o impulsiona desde sempre, desde 5 anos aí, né? Essa energia vital, ela acha que a arte é saúde, porque estimula a energia da vida e põe o cérebro em movimento. O que vocês acham, né? De que essa energia da vida é impulsionada? Como é o nome dela? Cris Oliveira. Cris Oliveira? Sim. Oi, Cris, tudo bem? Olha, você não está mais na nuvem, você está aqui com a gente agora. Então, eu acho que você tem toda a razão. Você vê arte em tudo, né? E realmente, o médico... eu fui ver isso porque é interessante esse aspecto, né? E disseram, o professor Google diz o seguinte, que na medicina utiliza mais a arte o cirurgião plástico e o neurocirurgião. Eu não entendi até por que o neurocirurgião. Talvez pela grande dificuldade da cirurgia. Realmente, eu acho que a neurocirurgia é uma arte. Minimalismo também, né? A primeira vez, eu fui a Zurique ver o professor Yassar Gil, que foi o homem que modificou a neurocirurgia, utilizando o microscópio, fazendo uma anastomose, ou seja, uma ligação entre vasos de 3 milímetros, utilizando um fio que, se cair aqui, a gente não vê. O instrumentador tem que usar lupa. E eu, então, aprendi tudo isso e trouxe aqui para o Rio de Janeiro. E a primeira vez que eu botei o microscópio e vi o cérebro, com a calota aberta, ali, com os vasos, passando sangue, as artérias pulsando, eu fiquei parado assim, não me lembro o tempo, mas chamou a atenção do assistente e disse, chefe, o que você está vendo parado aí? Eu disse, eu estou vendo o cérebro. Isso é uma arte. Vergara, comentar alguma coisa sobre essa energia vital e arte? Como? A energia da vida, né, que ela falou, a arte impulsionando a energia da vida. Eu acho a arte é um caminho bom para entender a vida. O artista é só um transportador. A arte pertence a todo mundo. Quer dizer, feita, ela pertence a todo mundo. Por favor, utilizem. Mensagem aqui. Então, aproveitando que estamos falando, né, de arte como ensino da medicina, a nossa residente aqui no Medicina Intensiva, a Anne Claire, quer fazer uma pergunta. Oi, muito obrigada pela palestra. Não para ouvir? Bom, eu acredito que a arte, principalmente para a gente na prática médica, ela vai se aplicar cada vez que a gente pensa num problema, pensa numa solução, enxerga o paciente. Eu acho que a arte, para a gente que tem, querendo ou não, um dia a dia mais científico, vem pela criatividade. E a criatividade está intrinsecamente relacionada ao ócio também, né? Ao tempo, ao descanso, que hoje em dia é cada vez mais escasso. Eu queria perguntar para os dois
Qual que é o segredo para a gente não deixar de criar, não deixar de imaginar e não deixar de acreditar, que eu acho que é isso que faz a arte ser bem feita. Obrigada. Com vocês aí, pô. Não, eu acho o seguinte, que o médico tem uma vantagem sobre as outras pessoas, modesta à parte. Nós lidamos com a matéria que é o ser humano, né? Então, isso você tem que ter uma sensibilidade que a arte ajuda cada vez mais a tê-la. Exemplo. Voltando aos passeios na lagoa. Eu ando com a minha mulher, Vera, que está ali. Então, eu antigamente via menos coisa do que eu vejo agora. Às vezes, no meio da caminhada, a gente senta num banco, olhando a lagoa somente, o que eu já vi 500 mil vezes, mas aquele dia, entre aspas, ela está diferente. Então eu digo, vê que coisa bonita, olha ali os pássaros que estão naquela ilhazinha, ali no meio da lagoa, o prédio lá no fundo, os prédios, que coisa bonita. Esse exercício, que é preciso fazer o exercício, é preciso ver para ver, ir e vir e ver, como disse o padre Antônio Vieira. Esse exercício te cria mais sensibilidade no olhar. Acho que Vergara também acha isso. Ele diz uma coisa muito interessante, quando ele passou o vídeo dele. Eu pinto uma paisagem, eu vejo uma paisagem e não é. Quando eu retrato, você pode achar que não é uma paisagem, mas é a minha paisagem. Eu mudei um pouco o que você disse, mas que acho que no fundo é isso. Fala um pouco, Vergara, que a gente aprendeu alguma coisa. Não, é porque eu pinto, é uma paisagem inventada. Ela não existe. Ela não existe. Ela é inventada. Na verdade, é uma tentativa de pintar alguma coisa que acenda uma paisagem no teu interior. Veja, eu pinto para os olhos, mas quero falar para o interior. Muito bom. Anny, acho que eles foram um pouco além. Espero ter respondido a sua pergunta. Não, acho que foram até um pouco além, porque você falou de desistir, de permanecer, de persistência. Na verdade, um exemplo para essa geração que você faz parte é o parar para olhar. Né? Essas pessoas não têm tempo, não se permitem, é o que você falou do Oz, não se permitem não fazer nada, digamos assim, né? E aí você poder enxergar. Isso tem uma ligação, como que eles estão falando, acho que a maior mensagem que fica aqui para nós alavancarmos para atendimento de saúde, profissionais de saúde, é olhar o paciente com outro olhar. É dar tempo de a gente entender o que o paciente quer nos dizer. Né? Flávio, alguma outra? Mas é isso mesmo. Acho que isso aí é o principal de tudo. É ver aquilo que não está claro, aquilo que está escondido, é procurar. Acho que e é um exemplo assim desses dois, assim, de continuar fazendo, produzindo e estar atualizado. É isso aí que a gente tem que levar da vida, né? Porque parar não é bom nunca, né? Puxa, né, Vergara? Bom parar nunca, né? Isso aí. A arte hoje, inclusive, o senhor comentou do estudo de arte, que eu acho que talvez um exemplo que possa fazer uma ligação da... Lógico que ele é o mestre, mas do exemplo para nós médicos, né, que com a sua ligação, é que nós temos necessidade de ter um pouco de arte na nossa vida e não deixamos, como ela falou ali. Claro. E o senhor só foi se permitir isso quando teve mais tempo. Né? Então, a gente tem que ver isso um pouco antes. Inclusive, hoje há escolas de arte ligadas a escolas de medicina, utilizando a arte para desenvolvimento de outras habilidades, já para enfermagem e para medicina também. Melhorar a anamnese, melhorar a observação, que você para, como eles falaram ali, para e observa o quadro.
você vai ver outras coisas. A gente não observa o paciente. Até eles falam que é uma teoria de 5 perguntas. É o que eu vejo, o que eu pergunto, o que eu sinto, o que isso representa para mim. Então, eles usam a arte como uma forma de melhorar a abordagem do médico e da enfermagem ao paciente. Já escolas desenvolvendo isso é uma disciplina específica. Sem falar do outro lado, né, de permitir ao ósseo, de melhorar o seu aculturamento, né, o médico hoje não ser a cultura, né, a educação antigamente envolvia a arte, envolvia tudo isso, e hoje não tem. Então tem que ter essa utilidade toda, né, no uso disso. Você me deu um gancho para eu falar uma coisa. Que bom. Que eu acho que é uma crítica à nossa profissão, mas eu acho que é importante. Com a modernização, com o formidável computador, algumas pessoas me queixam. Eu fui ao médico e ele nem me olhou. Ele só olhou o computador. Ele dizia o seguinte: o que é que você sente? E aí? Como é que você ficou com os remédios que eu passei? E aí, então, você vai fazer isso, isso, isso. Remarca a consulta daqui a tanto tempo. Ele não pegou em mim, ele não fez absolutamente nada. Eu entendo isso, e aí eu tento minimizar o problema. É que os exames estão no computador, a radiografia está no computador, mas o paciente quer um pouco mais de humanidade. Ele quer que você olhe para ele. Porque ali você é o médico, você é o máximo. E ela só vai a você porque você é o máximo. Se você não mostra que é o máximo, ela fica triste. Eu acho que isso a gente tem que prestar atenção. Não dá para pintar o quadro sem encostar na tela, né? Alguém conseguiu fazer isso? Não, né? Então, Otávio. Isso que o senhor está falando, eu ouço com muita frequência no consultório também. E é muito engraçado que quando eu peço ao paciente para falar 33, automaticamente... Mas isso é muito antigo, doutor. Vocês lembram disso? Não, os alunos os residentes lembram, né? Não, só para saber se... Bom, tudo bem. Isso é muito antigo, doutor. Eu digo, se a senhora preferir pagar R$500 numa radiografia, não tem problema nenhum. Né? E queria agradecer a palestra dos dois. Eu ouvi aqui frases brilhantes. Me lembraram muito o professor Pedro Sampaio. Doutor Kaplan também, né? Não com o brilhantismo que o Pedro Sampaio tinha e juntando esses dois. Tá? Muito obrigado pela sessão. Nós que agradecemos. Ricardo, por favor, palavras. Eu só queria terminar a minha... Conclusão, por favor. A arte não é uma habilidade manual só. Quer dizer, eu acho admirável o cirurgião por causa da habilidade manual exigida, e que é fundamental e pode ser mortal. A arte não depende dessa habilidade manual. Um canhoto ou pode fazer arte, porque arte é do campo do pensamento. E do campo do pensamento não é do conhecimento acumulado, é do campo do pensamento que pode acordar o teu espírito para você olhar para você mesmo e para o mundo com outro olhar. Essa é a função da arte. Eu acho que, de uma certa forma, eu continuei o trabalho do meu pai. Quer dizer, o reverendo Vergara está aqui comigo. Amém.
Doutor Adolfo, o senhor nos brindou também com um exemplo muito grande, inclusive com a lembrança da doutora Anise, né, que foi uma pioneira, primeira mulher na turma, né, ela de 1926. Não, ela nessa turma, já cortando, Uhum. eram 150 homens, né? e ela a única mulher. Única mulher na faculdade, faculdade da Bahia. Né? Um exemplo para as mulheres de liderança e de tudo mais. E ela dizia o seguinte, eu tive algumas vezes contato com ela, que meu pai era primo, né? Então, íamos lá, e ele me levava sempre. Não sei por que ele me levava. Talvez fosse querendo me intuir nas artes. Ele sabia, etc, ele já sabia. Tal. Essas coisas acontecem. Então, a gente ia ao apartamento dela, que era ali na Marquês de Abrantes, na esquina. Era um edifício de 3 andares, sem elevador. A gente subia as escadas, ela morava no último andar e tinha 2 apartamentos no andar. Um era o dela, que era um apartamento pequeno, simples. Ela era uma pessoa, ela e o marido era sanitarista, simples. Então, tinha 3 quartos o apartamento dela, e o do lado, que também era igual, era dos gatos. Então, ela tinha de uma feita, eu cheguei lá com meu pai, 9 horas da noite, e aí papai perguntou, ô Mário, o que é de Anise? Se a Anise está fazendo a cesariana numa gata que está parindo. Então, a história era essa. Então, a Anise foi uma mulher espetacular. Quer dizer, e foi tudo mais, não foi por acaso, como a gente já disse, mas ela foi empurrada. Porque quando ela foi trabalhar, primeiro ela teve presa, essa coisa toda, mas não vê o caso. Você veja, ela saiu da prisão em 1937, quando eu nasci. Que coisa gozada, né? Você vê a diferença de idade. Aí a Anise, quando foi trabalhar no hospício, no manicômio, era a época do eletrochoque. Então, o cara estava aqui ensinar ela a fazer o eletrochoque. E aí o cara preparou todo o paciente, disse, aperta esse botão aqui que resolve. Ela disse, não vou apertar não, não faço isso. Então, ela foi empurrada, sai então do departamento. Você vai para o departamento de trabalhos manuais, que era um negócio menor. E ela, empurrada lá para trabalhos manuais, pediu tinta, tela, e os caras começaram a pintar. E foi essa loucura total, na verdadeira expressão da palavra, de maravilha. E a arte arrumou uma forma de comunicação com pacientes que ninguém se comunicava antes. Então, né? É isso. Eu acho que a arte é uma maravilha. Flávio, uma conclusão, Flávio? A conclusão é que a gente tem que estar sempre vendo o que ninguém está vendo, se interessar por tudo e não parar, né? Essa seria a conclusão. Ou para não parar, transformar, né? Como ele se transformou também. Né? Bom, eu queria agradecer a todos que estão no YouTube, no Instagram, a todos aos nossos palestrantes, Flávio Cury aqui pelo prestígio do Centro de Estudos, o Hospital Samaritano, a professora Dr. Ricardo Periardi, todos os presentes aqui, as perguntas, os participantes. Vamos convidá-los para a próxima sessão. No Caminho da Arte também, a nossa próxima... Sim, Vergara. Eu quero dizer que quem se interessar a visitar o ateliê pode entrar em contato para tentar, tá? É isso. Bom. O ateliê é uma... Ele ficou com a inveja da propaganda do outro lá, né? Só vai fazer a propaganda. Propaganda do outro, o senhor fez também, tem direito. Só desculpa, eu não dei o telefone. Dá o telefone. Não, o pessoal, na humanidade, a gente vai botar nos grupos aqui o contato. Isso. Nossa curadoria já vai providenciar isso. Tá bom? Então, como eu estava falando, queria convidar todos para a próxima sessão. Não, eu tenho que dizer uma coisinha aqui, que eu me lembro. Boa tarde, senhor é palestrante. Sabe? Porque pintar é ótimo. Construir os meus coquinhos, maravilha, acho lindo. Mas vender é muito melhor. Não, mas vocês estão rindo, mas sabe por quê? É o gol, é o orgasmo. O cara tirar um dinheiro do bolso, que está difícil, para comprar uma coisa sua, para botar na parede, é um espetáculo. O meu maior prazer foi um amigo nosso, que é embaixador,
que tem um mundaréu de quadro. Tem quadro seu, inclusive, na parede, e tem alguns escondidos embaixo da cama, no coisa que ele nem quer pôr na sala dele, comprou um quadro meu e botou na parede. Eu fiquei sem dormir 2 dias. Você está entendendo? Foi um orgasmo. Bom, queria convidar todos para a próxima sessão, seguindo o nosso caminho das artes aí. A próxima sessão vai ser de cinema e medicina. Reflexões sobre a prática em saúde. Eu já convido o Eric a abrir o nosso vídeo de encerramento, falando sobre cinema também, o Cinema Paradiso. Obrigado a todos. Controlli le giunte. Appena è pronto può partire. Va bene, dottor. E complimenti per il film, è gagliardissimo. Grazie.